Saúdo a todos com a paz do Senhor. Quem vos fala, presbítero Eudei Shalom. A vida do apóstolo Pedro, inicialmente chamado Simão, é uma das narrativas mais fascinantes do Novo Testamento. Ele foi um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus Cristo e desempenhou um papel central no início da igreja cristã. Sua jornada foi marcada por uma transformação profunda, de pescador humilde a uma das principais figuras do cristianismo primitivo. A seguir, conto sua história desde o chamado até sua morte, incluindo algumas referências bíblicas. Chamado de Pedro. Pedro nasceu em Betsaida, uma pequena cidade de pescadores na Galileia, e trabalhava como pescador junto com seu irmão André. Foi André quem apresentou a Jesus e ali começou a transformação de sua vida. Em uma das primeiras interações com Jesus, vemos um momento em que seu nome é mudado. João 1,42. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Essa mudança de nome é significativa. Pedro, em grego, quer dizer Petros, significa pedra ou rocha. O chamado para seguir Jesus. Pedro foi formalmente chamado por Jesus enquanto ele estava pescando no mar da Galileia. Jesus disse-lhe, Mateus 4, versículos 19 ao 20, e disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Esse foi um dos momentos decisivos da vida de Pedro. Ele e seu irmão deixaram tudo para seguir Jesus, comprometendo-se com sua missão. Confissão de Pedro e promessa de liderança. Um dos momentos mais significativos do ministério de Pedro foi sua confissão de fé, reconhecendo Jesus como o Messias. Mateus 16, versículo 15 ao 18. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Falhas e redenção. Apesar de sua devoção, Pedro teve momentos de fraqueza. Um dos mais notórios foi a negação de Jesus na noite em que ele foi preso. Mateus 26, 34. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E de fato, Pedro negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar. Esse momento de falha trouxe grande tristeza a Pedro, mas também uma oportunidade de redenção. Após a ressurreição de Jesus, ele perguntou a Pedro 3 vezes se ele o amava, reafirmando seu chamado. João 21, 17. Pela 3ª vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela 3ª vez: Tu me amas? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Aqui Jesus estabeleceu a confiança em Pedro, confirmando seu papel de liderança. Após a ascensão de Jesus, Pedro se tornou um líder central da igreja primitiva. No dia de Pentecostes, ele pegou a mensagem do Evangelho com poder, resultando na conversão de milhares de pessoas. Atos 2,41. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Pedro realizou muitos milagres em nome de Jesus, incluindo a cura de um coxo no templo. Atos 3,6. Disse-lhe Pedro:
Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Sua pregação e liderança, no entanto, trouxeram perseguições. Pedro foi preso várias vezes, mas ele continuou a liderar a igreja com coragem. Crucificação de Pedro. A tradição cristã sustenta que Pedro morreu como mártir em Roma durante a perseguição aos cristãos sob o imperador Nero, por volta de 64 d.C. De acordo com a tradição, ele foi condenado à crucificação, mas pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, sentindo-se indigno de morrer da mesma forma que Jesus. Orígenes, um dos primeiros teólogos cristãos, relatou que Pedro fez esse pedido e foi atendido, o que simboliza a humildade e devoção de Pedro até o fim de sua vida. E o legado? A vida de Pedro é um exemplo profundo de transformação, fraqueza humana, perdão e liderança fiel. Ele passou de pescador simples a um dos pilares da igreja cristã. Mesmo com suas falhas, sua fé em Jesus o fortaleceu para cumprir sua missão até o martírio. Em suas epístolas, Pedro deixou uma mensagem de esperança e perseverança para os cristãos que enfrentavam perseguições. Em 1 Pedro 5,10, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haveres padecido um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar, fortificar e fundamentar. Essas palavras refletem o espírito de Pedro, um homem que enfrentou grandes desafios, mas que permaneceu fiel até o fim. Que Deus abençoe a todos poderosamente. Presbítero Eudes Shalom, servo do Senhor, auxiliar do Templo Central.